Olá, pessoal! Hoje estou aqui para apresentar o artigo Medindo a Prevalência de Manipulações de Ganhos, uma nova abordagem. Meu nome é Elaine e faço parte do programa de pós-graduação em contabilidade da UFSC. Este artigo ele foi publicado no Journal Accounting Research. Os autores deste artigo são Nicole Cage, Joshua Gunn e Alex Vandenberg. São das universidades de Pittsburgh e de Illinois. Hoje será tratado da introdução, metodologia, os principais resultados, contribuições, conclusão e discussão e as referências. Bom, para tratar sobre manipulação de lucros, é importante entender qual é o conceito dessa manipulação de lucros tratado no artigo, que é definido como os atos não neutros dos gestores dentro ou fora dos limites dos princípios contábeis geralmente aceitos. Partindo dessa premissa, a pergunta de pesquisa é: qual é a prevalência dessas manipulações de resultados financeiros nas empresas? Dentro dessa etapa de conceituação de manipulação de lucros, é também definido 5 formas de que ela pode acontecer, que são os lucros reais da gestão, que é priorizar as metas de curto prazo em detrimento do valor no longo prazo, ofuscação de divulgação, que seria alterar essas divulgações de informações desfavoráveis para que sejam mais difíceis de entender, gestão de lucros baseada em competência, que é usar dessa descrição gap para relatar lucros que deturpam o valor do negócio, omissão material, que é deturpar materialmente essas informações com a intenção de enganar, e fraude contábil, que é omitir informações que, se conhecida pelos investidores, desencorajariam os investimentos. Na metodologia, foi realizado 7.500 solicitações de participação no estudo para executivos de alto nível, principalmente diretores financeiros, diretores de contabilidade, controllers e diretores executivos de empresas listadas no índice Russell 3000 no ano de 2022. Foi definido que a survey tradicional talvez não fosse capaz de representar com honestidade essas ações. Então, foi selecionado a survey e o experimento de lista. A survey, ela tem esse objetivo de coletar os dados e informações a partir de características e opiniões dos grupos. Já o método de lista, ele faz isso com um questionamento indireto, que é projetado para obter essas divulgações honestas sobre comportamentos sensíveis e proteger com a proteção da privacidade. Esses experimentos de listas, eles podem produzir estimativas de prevalência mais precisas de comportamentos sensíveis, em comparação a perguntar diretamente aos indivíduos sobre esses comportamentos. Neste caso, o experimento de lista ele é dividido em uma lista de controle e uma lista de tratamento. Essa lista de controle, ela traz as informações que são questões inócuas, que não são relevantes para a pesquisa, mas que com a lista de tratamento, que é dividida os grupos, é possível verificar com mais assertividade e honestidade essas respostas. E apesar de existirem muitas pesquisas sobre manipulações, é verificada a falta de consenso, provavelmente pelos desafios que é identificar esses atos intencionais de manipulação. O experimento de lista foi acolhido devido a esse cuidado do viés de desejabilidade social, que ocorre quando as pessoas ajustam as suas respostas e comportamentos para se apresentarem de maneira mais aceitável e positiva diante aos outros. Também durante as perguntas foi tomado o cuidado de referir as ações das empresas e não a ação do executivo, pois isso aumenta o grau que os executivos podem dissociar-se dessas manipulações de lucros. Outras técnicas também encontradas durante a revisão foi a verificação de uma construção de confiança e de relacionamento com o participante por meio de perguntas iniciais de pesquisa, que não foi tratada no artigo, mas que é uma possibilidade. Foi verificado que os executivos eles são mais propensos a participar de um experimento de lista do que uma pesquisa tradicional de survey, embora o experimento de lista exija mais tempo para ser concluído. Foi realizado também um estudo piloto para identificar essas afirmações pouco claras e confusas.
Dentro desse estudo piloto, foi selecionado 60 participantes do Prolific que atendem os critérios de ter um tempo integral no trabalho, uma carga horária regular, responsabilidade na tomada de decisão quanto às questões contábeis, função de gerência júnior ou intermediária, e um nível educacional mais alto, concluído ou de pós-graduação ou de doutorado. E com isso foi verificado a inclusão de a questão adicional, que é selecionar verdadeiro se a pessoa está prestando atenção, o qual 100% dos participantes selecionaram verdadeiro, e eliminada a questão 38, que é sobre o apoio à lei de redução de impostos e empregos de 2017. Na metodologia foi apresentado as questões de forma bem clara para que os respondentes eles não tenham a dificuldade de querer interpretar cada questão. Então foi selecionado que se eles estão cientes que a empresa mudou a atividade operacional para atingir a meta de lucro no curto prazo em detrimento do longo prazo, se a empresa alterou uma divulgação para tornar essas informações desfavoráveis mais difíceis de entender, e também se foi permitida usou essa descrição permitida pelo GAP para relatar lucros que deturpam o desempenho econômico do negócio, e se omitiu informações que, se conhecida pelos investidores, desencorajariam o investimento na empresa, e se deturpou materialmente as informações nas demonstrações financeiras com esse objetivo, essa intenção de enganar. No total, foram 989 executivos de alto nível de empresas de capital aberta listadas nos Estados Unidos que participaram do estudo. Foram excluídas 18 respostas, resultando em 971. Também foi tratado de questões demográficas, no qual 31% são diretores financeiros, 28% diretores de contabilidade, 15% controllers e 11% CEOs, que são os diretores executivos. Na pesquisa, a amostragem foi 72% homens, 55% relataram ter ocupado o cargo atual por mais de 4 anos, por 4 anos ou mais, 56% possuem a licença ativa, certificação CPA, e 90% relataram estar muito ciente das principais decisões dos relatórios financeiros em suas empresas. Os principais resultados apresentados foram que 18% na lista de survey tradicional e 29% na lista, o experimento de lista, relataram que as empresas públicas mudaram uma atividade operacional para atingir uma meta de curto prazo em detrimento no valor de longo prazo, que são o gerenciamento. 8% e 3,6% tentaram tornar essas informações desfavoráveis mais difíceis de entender ou encontrar, o que ocorreu aquela ofuscação da divulgação. 6,6% e 5,4% usaram a descrição permitida pelos GAP para deturpar o desempenho econômico dos negócios. 3,9% e 2,8% no experimento de lista retiveram propositalmente informações materiais que desencorajariam algum investimento. 0% na survey e 12,4% declararam materialmente o desempenho da empresa com a intenção de enganar. No apanhado de tudo, 26% dos executivos pesquisados admitem diretamente pelo menos uma forma de manipulação. A coleta de dados foi realizada com a identificação dos pesquisadores e um acordo de confidencialidade unilateral, e a cada resposta concluída foi realizada uma doação de $5 para a American Cancer Society. Os resultados sugerem que experimentos de listas podem inspirar relatórios mais honestos sobre algumas formas de manipulação de lucros. E a pesquisa, ela corrobora estudos anteriores de Graham, Harvey e Rojap, que 8% dos executivos inquiridos nas pesquisas deles relataram estar dispostos a alterar essas premissas contabilísticas para atingir alguma meta. E a pesquisa de 2018, que foi após a crise financeira, de Zakowski, que estima que a prevalência de manipulações de lucros de 2003 a 2010
com um período de 7 anos sobreposto à crise financeira. Esse estudo, ele considera os 5 anos de 2018 e 2023, um período que se sobrepõe à pandemia do Covid-19, o que, em tese, reflete movimentos muito importantes na história das empresas e como elas alteram muitas vezes os resultados, as informações, para também tentar passar por esses momentos de dificuldades. Usando o banco de dados da Financial Statement Audit Analytics, foi verificado que menos de 1% das empresas da Russell 3000 emitiram redeclarações associadas a fraudes, irregularidades ou deturpações. E também ou as investigações da SEC durante o período de 2018 a 2023. Durante a pesquisa, foi verificado se a análise de listas seria mais interessante do que fazer uma análise dessas redeclarações associadas à fraude. Porém, foi visto que 26% dos executivos pesquisados admitem diretamente pelo menos uma forma de manipulação, o que é uma informação mais rica do que apenas o 1% que emite essas redeclarações. Para pesquisas futuras, foi verificado a execução desse design ou de um design semelhante de pesquisa para remensurar a prevalência dessas formas de manipulação. E também conduzir experimentos de listas com outras populações, como os parceiros de auditoria, para determinar com que frequência eles detectam certas manipulações de lucros. Agora, uma questão um pouco mais extra, foi verificado em outras pesquisas, como esse do Instituto Brasileiro de Gestão Empresarial, que os passos de uma manipulação ou algumas questões de manipulação podem ser falsificação de documentos, desvio de ativos, contabilização inadequada de receitas e despesas, subavaliação de passivos, manipulação de estoque. Então, alguns sinais de fraude podem ser identificados como essas mudanças frequentes de equipe financeira, relatórios financeiros inconsistentes e a pressão para atingir certas metas financeiras. Na análise assim, extra o artigo, foi verificado alguns casos muito notórios na nossa realidade de empresas que usaram dessas manipulações de lucros para tentar obter algumas questões positivas, como é o caso da Enron, da WorldCom e da Bernie Madoff. Essas são as referências do artigo propriamente dito, que foi trabalhado, e também as referências de algumas questões sobre essas manipulações de lucros que podem ocorrer também em outras empresas e que a gente precisa sempre estar verificando e analisando. Desde já agradeço a atenção de todos, muito obrigada, nos vemos na próxima aula na quinta-feira.